nosso bate-papo é a respeito de Watchmen. Essa série que acabou há cerca de mais ou menos uma semana a partir do momento que nós gravamos esse vídeo e foi exibida pela HBO. E que eu tenho que dizer para vocês que eu gostei muito, tanto que eu não fiz nenhum outro vídeo anterior para reservar esse exato momento para a gente poder não só dissecar a série, como também deixar aqui algumas expectativas sobre o que pode vir por aí, uma eventual segunda, terceira temporada. Antes de mais nada, eu tenho que abrir dizendo que pegou muita gente de surpresa, porque esse Watchmen, muita gente esperava que ia seguir aquela linha exata do filme do Zack Snyder, de alguns anos atrás, que foi muito elogiado, baseado nas HQs da DC Comics. E desde o primeiro capítulo, todo mundo se antenou exatamente nisso. Começou a buscar referências que são ditas levemente nos primeiros capítulos sobre esses vigilantes do passado, quando não tem absolutamente nada a ver. Eles colocam um escopo da questão da luta racial nos Estados Unidos e se apoiam diretamente no que pode ter sido a origem do Watchmen lá nos anos 20, lá nos anos 30, em Tulsa, no estado de Oklahoma. E quando você assiste o primeiro e o segundo episódio, você não tem uma reação muito positiva. Tiveram amigos meus, inclusive, que disseram que logo no primeiro capítulo pararam de assistir. Ah, Luiz, mas é muito chato. Eu fiquei procurando as referências das HQs e não achei absolutamente nada. E a coisa começa a transcorrer em cima da história da Angela Ibar, né? Ou Angela Ibar, como vocês preferirem, que é uma descendente direta do primeiro vigilante, que começa a aparecer já quase centenário numa cadeira de rodas, e fazendo muito mistério até o terceiro, quarto capítulo. É nessa história da Angela que está por trás todo o mistério daquele sim que está nas HQs e também participa do filme do Zack Snyder, que é o personagem principal do Watchmen, que é o tal do Dr. Manhattan, né? Blue Man, né? O Homem Azul, que é tido como um deus, superpoderes, que foi criado lá pelo aquele cara super maluco, que é o Adrian. E por falar no Adrian, quando começam a aparecer algumas referências a outros personagens, no segundo, próprio Adrian, no segundo, terceiro capítulo, e outros que você fica procurando o que tem a ver com a história da Angela, e o que tem a ver com o Dr. Manhattan, você fica absolutamente perdido, certo? Você não entende aquilo, a conexão que tem aquilo. Parece muito mais uma tale, parece muito mais algo solto dentro do seriado que escapa da história original, que é feito propositadamente no roteiro e na montagem do filme para fazer você pensar. E essas conexões, elas começam a acontecer a partir do quinto, sexto capítulo. Por quê? Todo mundo se prende naquela questão da história da cavalaria e da Angela e toda a questão do escopo que eu disse ainda há pouco do racismo. Então as pessoas começam a pensar que é muito mais uma perseguição policial do que propriamente dito algo que tem uma relação com o tal do Dr. Manhattan e com as origens do Watchmen, dos quadrinhos. O que isso acaba distanciando de fato muita gente de ter aquela paciência de assistir o seriado, certo? Eu até acredito que dentro dessa ideia, o Watchmen, ele teria dado mais certo dentro dessa linha de montagem que eles adotaram, se fosse como os seriados da Netflix, por exemplo. Ou seja, você já jogar todos os episódios de uma vez só para você maratonar. Mas como isso foi feito à la Game of Thrones, à la todos os outros seriados da HBO que eles soltam por semana, muita gente acabou parando no meio do caminho. Quem sabe, depois que assistir esses vídeos e de outros colegas aqui no YouTube, se motivem de verdade a conseguir assistir.
E falando justamente nisso, daqui a pouco eu vou dar um toque que eu vou continuar o vídeo com spoilers, certo? Mas dá pra gente falar um pouquinho ainda para quem não assistiu o seriado. A partir daí, como eu disse ainda há pouco, todo mundo espera que é uma trama policial que está ali em torno da Angela e os outros policiais que passam a serem mascarados para combater aí a tal da cavalaria. Eu lembro que quando surgiu o primeiro trailer, né, que eles mostravam só eles com aquelas máscaras manchadas, todo mundo esperava que aqueles caras eram da cavalaria eram os descendentes, né, do comediante, dos outros Watchmen que tiveram lá décadas atrás, quando na verdade não, a história ela é totalmente diferente. Ela traz sim referências, mas ela deixa de lado de uma forma muito inteligente no meu pensar, porque você acaba adaptando, mas dando vida própria para esse seriado. Até mesmo, como eu disse ainda há pouco, para a expectativa de uma segunda, terceira temporada. E a Angela, de fato, é a fadona de toda a história. Aliás, um personagem muito bem trabalhado, que traz aquela questão que as feministas tanto defendem, que é o empoderamento feminino, só que sem forçar a barra, certo? Ela é uma policial, uma mãe de família e, ao mesmo tempo, uma vigilante que se esconde ali por detrás, assim como os outros policiais, que por uma certa circunstância adotaram essa identidade secreta e passam a se envolver numa verdadeira trama em cima de um crime. Começa a se desenhar toda a história, começa a se puxar todo o fio do novelo para que essa história ela vá ganhando corpo. E ela ganha de verdade, certo? Se você ainda não assistiu, tenha um pouquinho de paciência. Vai assistindo, principalmente agora, né, que acho que dá para assistir todos os capítulos aí, que seja aqui por qualquer outro meio, se é que você me entende na internet, dá para você maratonar. E isso começa a se desenrolar de uma forma que, a partir do, como eu disse, do quinto e sexto capítulo, começa a ficar interessante de verdade. Bom, para quem não assistiu ainda, a gente encerra o vídeo agora. Se você quiser continuar assistindo a partir desse segundo momento, fica por sua inteira conta e risco que eu vou partir para os spoilers. Combinado? A questão do Dr. Manhattan, que é o personagem mais fantástico, principal desse universo de Watchmen, ela é muito bem escondida. E está ali o momento todo, quem assistiu a série sabe do que eu estou dizendo, mas você não enxerga ele. E ele vai estar junto com a personagem que você menos espera, que é a Angela. Eu até o quarto capítulo, eu ia esperar que ele ia voltar de Marte, como é dito. E o Adrian, que é o criador dele, eu assim, sou meio lerdo em história de Watchmen, eu não li os quadrinhos, eu ficava me perguntando o que aquele cara estava fazendo aquelas maluquices todas, né? Se era um cara que estava perdido no tempo, se assim como o avô da Angela, que é dada a introdução no primeiro capítulo, o Adrian é um cara também que se perdeu no tempo e criou alguma coisa ali. Eu não conseguia associar direito, assim como muita gente que não se ligou em Watchmen desde os quadrinhos, eu acho que não estava associando ele, porque ele é bem solto, né? Assim como a própria filha dele, né? A japonesinha lá, também que começa a aparecer de uma forma, a doutora, né? De uma forma muito misteriosa, embora interessante. Eu gostei muito daquele personagem, e quando eles revelam, por exemplo, que ela clonou a própria filha, a própria mãe, desculpem, que você pensa que é filha dela, e na verdade a mãe que ela clonou, você fica, sabe, de queixo caído. Eu falei assim, puxa vida, a coisa agora está tomando não só o lado do policial, que é nos apresentados nos 4 primeiros capítulos, e sim está partindo para uma parada bem mais hard de ficção científica. E é aí que os pontos começam a se interligar, até que no 7º capítulo, se eu não me engano, vem aquela grande revelação que o Dr. Manhattan, na verdade,
tempo todo estava ali como marido da Angela, e a Angela sabia de tudo e ele não estava em Marte. E o tal do Adrian, o criador dele, foi teletransportado para a Europa, né, que é uma lua de Júpiter, se eu não me engano. E lá ele começou a fazer aquelas experiências com os outros seres que foram criados à semelhança dos humanos pelo Dr. Manhattan lá, e começa a fazer aquela bizarrice toda, porque o cara é um cientista muito, mas muito maluco. E é aí que você começa a ligar todos os pontos. E é aí que a coisa começa a tomar cara de HQ, é aí que a coisa começa a tomar um sentido mais próximo. Ele sai daquele ponto de vista de que será que o Watchmen é uma série lacradora para simplesmente discutir a respeito do racismo. Tem sim esse lado, mas depois, nos últimos 4 capítulos, ele assume aquela responsabilidade de uma boa série de ficção científica e de heróis também, para trazer à tona essa interligação dos personagens, que no meu ponto de vista ela foi muito bem feita, certo? Até chegar no desfecho final, que eu achei incrível. Por exemplo, no último episódio, que a coisa termina exatamente onde começou, que foi naquele cinema, naquele teatro, quando o bisavô, né, o avô da Angela lá, aquele senhor que foi o primeiro vigilante, o primeiro Watchman, teve que fugir com aquele ataque que estava tendo para com os negros na época. Eu achei muito legal mesmo. E eu tenho que dizer para vocês que eu fui um dos que no segundo capítulo quase abandonei também. Mas eu tive paciência, comecei a assistir. Principalmente eu queria saber da onde o tal do Dr. Manhattan ia sair nessa história toda. Eu era um daqueles caras que pensava que ele ia vir lá, né, descer do céu de Marte, onde ele dizia que estava. Desse lado, de fato, os roteiristas foram muito felizes, trabalharam o roteiro direitinho, uniram todos os pontos. Para quem é fã de Watchmen, sobretudo, começar a ter uma visão diferente de uma adaptação. Isso mostra que não só para seriados, como para filmes de heróis, você não tem aquela obrigação 100% de ser fiel aos quadrinhos. Mas desde a partir do momento que você entregue algo de qualidade e muito inteligente, como foi essa série Watchmen, que eu encerro dizendo para vocês que eu gostei bastante. É isso então, espero a participação de vocês aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!